Então, nós passamos o dia inteiro ali nos nossos afazeres, com as nossas questões para resolver. Muitas delas são maravilhosas, outras são desafiantes, né? Mas a gente poder parar e fazer essa pausa restaurativa, essa pausa de estar em contato conosco mesmo, né? Então, o nosso tema de hoje é ocupados, pacíficos e com disposição. Tema lindo, inspirador, ocupados, que todo mundo é, né? Pacíficos, que a gente busca muito, e com disposição para sempre estar seguindo em frente, indo adiante. A nossa palestrante é a querida Valéria Amores, ela é pedagoga, consultora de treinamentos, professora de Raj Yoga e membro da equipe de iniciativa ambiental da BK Brasil. Então, antes de passar a palavra para ela, se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, vocês podem escrever no chat, né? No chat, porque depois a gente passa para ela, tá bom? Para ela poder responder a vocês, que eu tenho certeza que ela fará isso muito bem. Então, bem-vindo a todos e bem-vindo, Valéria. Om Shanti, obrigada, Valdete, bem-vindo a todos. Depois dessa meditação, nós estávamos muito bem ocupados, né? E completamente pacíficos, porque essa é a nossa natureza. E quando a gente pega essa tríade, ocupados, pacíficos e dispostos, eu estava pensando sobre essas 3 palavrinhas na semana, que são palavras que me acompanham na minha rotina. E eu lembro que a primeira coisa que eu ouvi foi assim, mas não é possível, como que a gente se mantém pacífica estando ocupado e como a gente se mantém disposto estando ocupado, né? Então, geralmente, porque olha que interessante, quando a gente pensa, eu gosto muito de buscar o significado das palavras para poder realmente compreender o que eu estou falando, né? Às vezes a gente fala no dia a dia, eu estou ocupado, eu sou muito ocupado. Então, eu lembro que quando eu comecei essa jornada de autoconhecimento, que eu me interessei pela meditação, eu tinha uma rotina bastante corrida, trabalhava mais de 8 horas por dia, e aí eu me interessei pela meditação, e eu falei assim, nossa, mas onde eu vou encaixar autoconhecimento? Onde eu vou encaixar meditação? Como que eu vou fazer conexão com Deus? Como que eu vou enxergar qualidades? Então, eu criei uma série de perguntas, porque a gente tem o hábito de pegar o benefício, né? Que é um benefício, a gente poder parar, meditar, se conhecer e tentar arranjar um buraquinho na agenda para isso. Né? Como se isso fosse, digamos assim, algo secundário, às vezes até terciário, né? Então, a gente põe primeiro toda a nossa demanda de atividades, os nossos dilemas, as nossas problemáticas, e depois a gente coloca essa reconexão. E aí, quando eu estava cheia dessas inquietações, eu falei, não, mas isso está estranho, né? Primeiro, eu tenho que estar ocupada com essa verdade, com quem eu sou, com essa conexão pacífica, com virtudes, com valores, porque isso vai fazer com que meu dia flua e eu tenha disposição. Então, na verdade, a gente tem que girar, né, essa chave. A gente fica ali, olha, a gente hoje em dia olha a agenda do Google, né, no celular, aí hoje eu não posso, hoje eu não posso, hoje eu não consigo parar para meditar. Então, foi a primeira percepção que eu fiz, que é tirar da mente a ideia de que é algo secundário, que eu posso adiar, né, essa reconexão. Muito pelo contrário, todos nós sabemos que se a gente começar um dia meditando, um dia nessa retomada de consciência, a probabilidade da gente lidar melhor com as situações, ela aumenta. Vocês concordam, né? Então, as situações vão chegando e a gente se mantém estável. Agora, se nós já começamos o dia assim, nossa, hoje eu tenho um dia cheio, eu estou muito ocupada, eu não vou ter tempo para nada, né? Não para nem para respirar, né? Então, respirar é existir, né? Sem respiração a gente não existe. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, a gente tem que mudar as coisas de lugar.
Então, essa é a primeira questão, é saber que a gente tem que mudar as coisas de lugar. E aí, ser ocupado e ser pacífico e ter disposição é algo que se torna possível. E aí, quando eu fui atrás da palavra, o que é ocupação, o que é ser ocupado? Na verdade, se vocês procurarem no dicionário, vocês vão encontrar que ser ocupado é ter muitas tarefas, né? Estar envolvido com algo, estar concentrado, estar completamente imerso, e tudo bem, isso é verdade. Mas aí a gente acha dois pontos. Tem um quê de benefício, que se a gente está ocupado, né? Então nós não estamos tendo ali pensamentos inúteis, mas também tem um quê aí de desperdício, de negatividade, porque a gente cria praticamente uma espécie de mantra. Eu não tenho tempo para nada, eu não consigo fazer isso, né? Eu sou uma pessoa muito ocupada, e a gente vai repetindo isso. E como que fica a nossa interação com aqueles que convivem com a gente, no próprio ambiente de trabalho? Fica todo mundo meio robotizado, né? Chega em casa, continua robotizado, e hoje a gente tem, inclusive, a própria tecnologia nos ajuda a dizer que estamos ocupados. Então, você fica offline, você põe lá no status que está ocupado. Então, nós vestimos isso, né? E o problema não é estar ocupado, é com o que, como, a qualidade dessa ocupação. E aí, dentro desse contexto, né, de perceber que a ocupação afeta os meus relacionamentos, afeta a minha qualidade de vida, o tipo de ocupação que eu trago para a minha vida, eu estava pensando, né, eu estava lendo esse livro, que a gente vai falar dele hoje, né, que é Tempo de Relacionamentos, da Aruna Ladva, da editora. Ela trouxe uma ideia que combinou muito perfeitamente com esses jargões de que somos ocupados e de que nós não priorizamos esse autoconhecimento. Que é assim, cada ocupação nossa, cada tarefa, a gente é como se fosse um tijolinho. Então, a gente vai colocando aquele monte de tijolinho em volta. Isso, isso. E daqui a pouco a gente fica escondido ali, a gente cria uma espécie de fortaleza. E por que a gente se esconde atrás da ocupação? Vocês já pararam para pensar nisso? Uma vez um médico falou para mim que até ser demasiadamente ocupado pode ser um sinal, inclusive, de depressão, né? Porque a gente acha que é não fazer nada, mas se a gente também só se ocupa, do que nós estamos fugindo? Né? Por que a gente não quer se relacionar com as pessoas? Por que a gente não quer dar um bom dia? Por que a gente não sabe caminhar na rua e olhar que tem flor, nem percebe a estação do ano, né? Então, a gente cria essa fortaleza porque nós queremos nos proteger de um julgamento, porque a sociedade atual, ela normalizou a estafa. Já pararam para pensar nisso, né? Normalizou. É normal estar cansado, é normal você estar sem energia. Então, e aí eu descobri um termo muito interessante quando eu estava lendo o livro, que falava de que nós construímos essas fortalezas com a ideia de que estamos nos protegendo, mas, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está se isolando também, né? Então, se a gente nunca tem tempo para ter uma boa conversa, uma conversa saudável, né? Em vez de ficar só, de repente, ali no WhatsApp. Por exemplo, eu moro numa cidade de praia. Eu falo por mim. Se você perguntar para mim quantas vezes eu já fui na praia esse ano tomar água de coco, é uma vergonha, não fui nenhuma. Porque, né, a gente tem que parar e falar, caramba, tá ali, né? A gente passa, olha a praia, olha do ônibus, olha do carro. Então, a gente cria essa fortaleza porque a gente tem medo daquele julgamento, como se normalizou a estafa. Então, se você não é ocupado, você não faz nada, você não tem utilidade, não é? Você está acomodado. Então, a gente tem medo disso, do que o outro vai pensar. Então, a Aruna fala bastante nesse livro que a gente cria essa fortaleza com uma ideia de que nós estamos nos protegendo, enquanto que, na verdade, a gente está se isolando. Se eu coloco um monte de tijolinho, primeiro que eu vou tampar a visão, eu não vou ver a paisagem. Segundo que eu não deixo a luz entrar.
E olha que interessante, ela traz uma visão aqui para a gente. Eu até vou ler essa parte, esse trechinho, para a gente refletir juntos. Que ela diz o seguinte, que é tempo de nós ouvirmos a nossa voz interior, né? Então, ou seja, para que a gente não se ocupe com inutilidades, para que a gente não se perca nessas tarefas a ponto de se perder de nós mesmos, a gente precisa ouvir essa voz interior, que ela cita, inclusive, que é como uma bússola, né? É uma bússola que leva a gente para um espaço de paz, para um espaço de felicidade. Então, quando a gente não ouve isso, porque viver não é só fazer, 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 né? O livro cita que nós somos esses viajantes espirituais, então não é fazer, é ser. Então, se a gente começa a entrar nesse modo mecânico, o que acontece com a gente? A gente entra também num desequilíbrio, num desconforto. Então, se há esse desequilíbrio, é porque a gente não está ouvindo essa vozinha. Acho que muitos de vocês já tiveram esse sentimento, oh, não vai hoje, olha o passarinho, olha o céu azul, para um pouquinho, respira, né? Mas a gente tem medo desses rótulos, então essa fortaleza que a gente acha que nos protege, nos isola. E essa voz interior que nos dá o discernimento, essa escuta ativa, nos dá o discernimento de poder escolher entre o bem e o mal, aquilo que agrega, aquilo que não agrega. Nós podemos escolher entre guerra e paz, e aí entra a paz, né? Se eu estou atento e não tenso, eu escolho um caminho pacífico. E não tem como não ter disposição através da paz, né? Então, se eu estou pacífico, eu estou disposto. E a gente cai numa outra definição. Se ocupado é estar envolvido demais com as coisas, às vezes a ponto de nos perdermos ali da essência, o significado de disposição é maravilhoso. Quando eu falo para vocês que eu gosto de palavras de dicionário, eu sou uma leitora assídua dos dicionários, porque diz que a disposição é um estado de saúde, um estado espiritual. Dispor as coisas é organizar. Então, se eu só estou ocupado, sem paz, eu não tenho disposição, as coisas não estão organizadas, né? As coisas estão ali, mecânicas. Então, ocupação só com disposição, né? Sem disposição, o que é? É só cansaço. Então, o ponto de partida é trazer a paz ali no comecinho do seu dia. E quando ela fala que é tempo de nós ouvirmos a nossa voz interior e não desligar este alarme quando ele toca, aquela vozinha que diz para você para, respira, se reconecta, ela está dizendo isso porque essa consciência é a nossa amiga, ela que vai orientar. Porque o problema não é estar ocupado, é a qualidade. Então, com que nós nos ocupamos comumente? Pensamentos, né? Pensamento é uma ocupação, aquilo que você dá atenção te ocupa. Então, se eu tenho pensamentos elevados, eu tenho um tipo de ocupação. E a energia disso vai me guiar para uma série de atividades com a mesma qualidade. Agora, se eu tenho pensamentos inúteis, se eu tenho pensamentos negativos, aí eu vou ter um outro tipo de ocupação que vai tirar minha disposição e vai trazer uma outra gama de atividades. E aí entra até no livro, cita inclusive essa questão da lei do karma, porque o que a gente doa, a gente também recebe. Então, é melhor que a gente esteja nesse estado pacífico, né? Em atenção naquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente se ocupa, porque é isso que a gente vai sempre atrair para os nossos dias. Eu acredito que aqui não tenha ninguém que tenha reclamado, vamos dizer assim, de segunda-feira. Alguém já reclamou de segunda-feira? Ai, eu já reclamei. Antes de meditar, eu reclamava bastante de segunda-feira. Ai, a segunda-feira, né? Porque segunda-feira dá aquele ar de recomeço. Então, se eu vou com essa energia de que eu vou estar ocupado em problemas, é exatamente isso que vai chegar para mim. Agora, se eu olho e falo,
é um recomeço. Eu sou um ser, nós estávamos meditando, eu sou este ser de luz, este ser de paz, então eu tenho disposição para começar a minha semana. Então, tudo é uma questão realmente da gente virar a chave. E aí, olha que interessante, quando a gente vai chegar da rua, principalmente no tempo da Covid, a gente chegava da rua, aqui no prédio, pelo menos, todo mundo deixava o sapatinho do lado de fora, para não trazer aquela poeira. Quando a gente vai entrar num lugar sagrado, a gente tira os nossos sapatos, não é isso? Então, quando a gente realmente quer encontrar essa paz e quer ter disposição, a gente precisa se despir também, tirar o sapato. Nesse ponto de vista, ela traz isso muito lúcido no livro, é a gente se despir desse ego, né, desse medo de sermos julgados, e a gente fazer essa viagem para atingir essa reconexão com a paz que nós somos, né? Então, nós somos esse lugar sagrado, então temos que tirar, entre aspas, o sapato, né? E tirar uns tijolinhos ali, organizar isso para que entre a luz também, para que você possa se relacionar com o mundo. Eu lembro que quando eu comecei a meditar, um dos primeiros exercícios que eu fiz, eu caminhava muito para levar meu filho na escola, e eu falei, bom, eu não tenho muito tempo, então vamos fazer um exercício, né? Vamos meditar em movimento. Cada alminha, cada ser que passava, que vinha na minha direção, eu falava, eu vou olhar como uma alma, como um ser de paz. E eu tinha uns 15 minutos de caminhada. E todo mundo passava muito sisudo, ocupado no seu celular, não olhava se tinha uma árvore florida, se tinha um bem-te-vi cantando. Era um estado de pura atenção. E aí, quando eu comecei a fazer esse exercício de olhar para todos com essa disposição de ver a paz, né, de não ver mais aquela parte cinzenta, o que começou a acontecer? Essas pessoas passaram a sorrir para mim, era tão engraçado até. Oi, bom dia, bom dia, bom dia. Era assim o caminho todo, né? Aí, quando eu mudei de lugar, eu falei, bom, já não vou ver mais essas pessoas, então era de fazer, que Santos é dividido por canais, então agora é hora de fazer pelo outro lado do canal. E aí isso começou a acontecer de novo. Então, ser ocupado com paz e ter disposição vem da prática, né? É um treino. Você tem que aproveitar cada segundo seu para tirar esses sapatos, de desconstruir essas fronteiras, essas barreiras que a gente cria para se reconectar também com a vida, né? Com essa viagem espiritual que é a vida. E dentro deste contexto, a gente busca o quê nas nossas ocupações? Valorização. Né? A gente quer ser reconhecido no trabalho, a gente quer ser reconhecido na família, mas isso tudo é uma capa, né? É uma roupa que a gente veste. Mas sem essa autovalorização verdadeira de saber que você é esse ser que, independente se seu chefe não elogiou o seu trabalho, de como foi o seu dia, independente disso, se você não compreender que a disposição já existe ali, é como uma semente, essa semente de paz, então você rega ela todo dia, você cuida, então você vai estar sempre disposto. E tem Dadi Jank, né, que foi uma das nossas diretoras, ela tem uma frase, a gente falou de que até os aplicativos que nós usamos dão o nosso estado, né? Estou ocupado, estou em reunião, estou disponível. Já pararam para pensar nisso? Como até isso a gente mecanizou, tá certo, facilita. Mas ela falava que tudo bem permanecer ocupado, mas permaneça também sempre fácil. Eu achei isso muito fantástico e é uma das minhas frases de WhatsApp, porque isso é uma lembrança para mim de que eu posso estar ocupada, mas eu tenho que estar nessa lembrança, né, de que eu não preciso me prender nessas fortalezas, eu posso estar disponível no pensamento para as coisas elevadas, disponível no coração para me conectar com Deus. Então, tudo é uma questão realmente de nós escolhermos, porque somos nós que escolhemos isso. Sempre vai ser a gente que escolhe isso.
E aí, isso que vai gerar para a gente autoconfiança, porque quando eu falo que a sociedade, né, o mundo atual normalizou a estafa, vocês já ouviram falar da doença da normose? Né? O que é a normose? As coisas acontecem, né? A gente não sente mais a vitalidade. A gente, às vezes, se diminui a ponto de se sentir tão desconfortável porque a gente tem medo do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, né? Se somos úteis ou não. Como é que é isso, né? Então, tem vários tipos de normose, né? As formas de pensar, os hábitos. Por exemplo, eu gosto bastante de lidar com a alimentação. O que é uma normose alimentar? Ah, agora é época de comer batata doce. Todo mundo come batata doce, aí você nem gosta da batata doce por alguma razão, mas você está ali naquele comportamento mecânico, ocupado com algo que te desagrada. Né? Uma das minhas inquietações maiores da vida é assim, por que eu tenho que me ocupar de algo que não me faz bem? Já pararam? Pensem como isso é poderoso, né? Você lidar com suas responsabilidades e com questões que chegam a partir de uma consciência pacífica se torna mais um cenário de aprendizado, né? Agora, lidar com um status de medo, né, de preocupação, que é o que a gente vê girando através dessa doença da normose, é o que vai sublimar ali aquela sua capacidade de brilhar. E aí, valorizar a si mesmo, né? Vem disso, não vem do que o outro vai dizer, do elogio que você vai receber. E eu queria propor para vocês umas perguntas para a gente refletir juntos. Então, depois a Valdete, né, vai ter um tempinho para trazer para a gente ali o que vocês encontraram também dentro desse contexto. Olha que interessante. A Aruna, no livro, faz alguns questionamentos para a gente. Pergunte a si mesmo o que te impede, né, o que me impede de gostar de mim mesmo. Né? Muitas vezes a gente se ocupa para não lidar com quem nós somos. Né, para não fazer, nem para ver a luz que a gente é. Há um dito que diz que a gente tem mais medo da luz do que dos nossos defeitos. Eu sou consultora de treinamento e quando você pergunta num treinamento quais são suas qualidades, todo mundo demora tanto para captar, mas quando você pergunta quais são seus defeitos, todo mundo faz uma lista imensa rapidamente. Né? Então, muitas vezes, estar ocupado e não disponível vem desse medo de ver aquilo que você precisa trabalhar, mas de reconhecer que você é um ser de luz, que você é um ser de paz, né? Sem que alguém te diga, porque às vezes a gente quer que alguém diga isso, né? Então, essa autoconfiança é muito necessária. Então, ela fala, pergunte a si mesmo, o que me impede de gostar de mim mesmo? Né? Depois, de que maneiras eu me contenho, né? Eu vou me enlatando ali por não acreditar em mim mesmo? Né? Então, novamente, nós vamos nos ocupando aí de pensamentos inúteis. O que eu faço para que os outros gostem de mim? Né? Então, às vezes você não sabe dizer não, às vezes você diz aquele sim e por dentro você fica, ai, eu não queria me ocupar desta tarefa. E, novamente, eu cito da Djan, que em certa ocasião eu estava lendo uma aula em que ela dizia que ela aprendeu a dizer um não amoroso e um sim consciente. Né? Então, aquele sim consciente, eu estou disponível e pacífica para lidar com isso. E um não amoroso, eu estou disponível e pacífica também para não lidar com isso. Né? Depois, quais são as coisas que eu suporto ou eu tolero por causa dessa falta de alto valor? Né? Então, a gente vai se ocupando e não valoriza, a gente vai tolerando e vai sucumbindo. Quais as coisas pelas quais eu não me perdoo? Às vezes a gente, hoje eu não dei conta disso,
E nós mesmos nos punimos por isso, né? Eu lembro de uma história até engraçada, que uma pessoa falou assim, eu me senti muito mal numa certa ocasião, que eu fiquei ocupado o dia inteiro, eu fiquei tão cansada que eu não lavei o prato. E eu fui dormir sem lavar o prato, e eu tive uma insônia porque eu não lavei o prato. E no dia seguinte eu me senti a pessoa mais desorganizada do mundo. Eu perguntei, mas tudo isso você se ocupou do prato por 8 horas de sono, né? Ela foi dormir pensando no prato. Então, esse tipo de ocupação é o que tira a nossa disposição, né? Então, saber se perdoar também. De que maneiras eu cobro a mim mesmo? A mente, o Raja Yoga fala bastante isso, é como uma criança. A gente, quando fala com criança, eu sou pedagoga e via isso muito na escola, se você fala com ela de cima para baixo, o que a criança faz? Ela esperneia, ela vira as costas para você. Agora, se você vai à altura da criança e olha nos olhos dela, muitas vezes pega na mão dela carinhosamente e fala, o que você está sentindo? Por que você está assim? O que você quer conversar comigo? Do que você precisa, né? Aí a resposta é outra. A barreira, aquela fortaleza se dilui. Então, a gente tem que falar com a mente da mesma forma. A mente é como essa criança. Então, se você cobra a sua mente porque você não fez... E olha que interessante, também já ouvi, não sei ficar parado. Eu não acho bom a pessoa ficar parada ali olhando para o teto. Claro que se você ficar parado olhando para o teto todos os dias e não cumprir com as suas responsabilidades é uma coisa. Mas a gente desaprendeu a contemplar, né? A gente ou está com a cara no celular, né? Ou está tão emaranhado de atividades que às vezes a gente nem gosta. Então, a gente precisa aprender a parar e a não fazer nada de um ponto de vista externo, mas a gente pode estar fazendo muito de um ponto de vista interno. A gente pode estar observando que pensamentos são recorrentes e, de repente, dar um comando. Não, você não, né? O pensamento negativo vem, você não convida ele para tomar chá, né? Você deixa ele embora. Você abre a porta e fala, não é o momento para você. Da mesma forma que você pode olhar os seus sentimentos e falar, por que eu estou sentindo isso? Né? Isso vai delineando as suas ocupações diárias. Então, entender que não é ruim você parar e falar, eu tenho momentos no meu dia em que eu não pego o meu celular, em que eu não faço, que eu não estou em ação física, mas às vezes eu estou numa ação interior, de simplesmente respirar, de simplesmente sentir as batidas do seu coração, por que não, né? Será que eu estou acelerada? Como é que está isso? Né? É checar ali o seu pulso, porque só você pode saber como é que você está. E aí essas perguntas, ela ainda fala assim, ela dá algumas dicas para a gente, né? De fazer essa autoavaliação, de enfatizar os nossos pontos fortes e não as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Fazer essa conversa interna positiva, que a gente só consegue fazer nesses momentos de pausa, muitas vezes, mas é um exercício. Quanto mais você faz, mais no seu dia você vai se ocupar dessa conversa interna positiva, porque você não vai dar mais espaço para que aquela autossabotagem, né, ocupe o seu ser. Correr riscos. O que é correr riscos? É sair dessa ideia, porque olha que interessante, a gente criou um status, né, em termos de estar ocupada. A pessoa é muito importante, ela é muito ocupada, né? E muitas vezes a gente vê que as pessoas mais importantes não são tão ocupadas. Às vezes elas têm tempo para contemplar a vida, né? A gente fala, mas eu trabalho, mas eu tenho tantas tarefas. Então, é trazer essa qualidade para o seu trabalho, para o ambiente que você frequenta. Se você tiver com uma mente estável, com uma mente pacífica,
se você fizer esse trabalho antes de sair de casa, pode ser o dia mais desafiador. Até dali você vai conseguir extrair um néctar e manter essa conversa positiva girando. Depois, cerque-se ali de imagens e influências positivas. O que é uma ocupação que não é positiva? Então, você chega em casa, aí você liga a TV para assistir só notícia ruim, né? E aí, se você for uma pessoa impressionada, você vai dormir com aquilo te ocupa a noite inteira. E você já acorda sem disposição. Ou você lê histórias tristes. Música é uma questão muito interessante. Às vezes a gente escuta músicas em inglês e a gente está lá, né? Cantando aquele refrão que a gente gosta. Ai, que música bonita! Quando vai traduzir? Nossa, eu estava cantando isso, né? Às vezes é uma letra tão triste e você se ocupou disso, às vezes, por anos da sua vida. Você estava lá cantando aquela música, né? Então, procurar influências positivas. Hoje, quando eu toco uma música, eu falo, nossa, que música bonita, mas espera aí, deixa eu traduzir a letra aqui para ver o que é isso, né? O que essa pessoa está cantando. Eu posso escolher com o que eu vou me ocupar, né? Desde o pensar, falar, agir. E aí, limpar a ficha, ou seja, limpar essa consciência, você tem que fazer essa faxina, né? Quando a gente arruma uma casa, muda de casa, vai fazer faxina no ambiente, a gente quer desocupar, não é isso? Geralmente é assim, preciso me desocupar, preciso ser mais minimalista. Aí a gente, eu não sei se acontece com vocês, mas os papéis aqui de casa, eles vão se somando, né? A gente tira, eles vão se multiplicando. E às vezes a gente fala, eu vou guardar isso aqui porque eu posso usar. E aí a gente vê que não usa. Então, quando a gente quer organizar, a gente quer dispor melhor, ou seja, criar um espaço de disposição, a gente desocupa. Então, a gente tem que desocupar da mente, do coração, aquilo que não agrega, né? Esse trabalho é pessoal e intransferível, né? Outro não vai fazer pela gente. Organizar-se. Organizar, ou seja, da mesma forma que a gente organiza o espaço, a gente tem que organizar o espaço interior também. Então, ela frisa aqui, é tempo de escolher tratar a si mesmo com completo respeito. Né? Isso é muito forte. Então, tratar a si mesmo com completo respeito. E treinar a mente, né? Todos os dias treinar a mente, porque todos nós somos trabalhadores da alma, né? Nós somos almas, ela cita muito que nós somos esses trabalhadores da alma. A gente vai lapidando, né? Nós podemos fluir ou nós podemos parar e se ocupar com cada coisa pequena que vai surgindo. Uma das primeiras frases que eu vi num livro, quando eu comecei a meditar, num dos livros da editora, era assim: veja o diamante, não a cobra, né? Que aquelas cobras indianas têm, né? Aquela imagem quase que em formato de um diamante. Assim, ver a alma, ver aquilo que brilha, mas eu levei isso para as situações, né? Então, ver o que realmente eu quero, extrair tesouros do meu dia, né? Não ficar catando conchas, ficar catando pedras de tudo aquilo. Isso aqui eu vou fazer uma bagagem de coisas desnecessárias para levar comigo, né? Porque é só você que se ocupa daquilo que você escolhe. Então, esse trabalhador da alma, esse trabalhador atento, né? Que vai faxinando tudo, que vai cuidando de tudo que acontece dentro dele. E aí, não é a carga que você tem, é como você carrega. Né? Se a gente vai no supermercado com 2 sacolas e a gente põe tudo de um lado só, a gente vai andar torto, né? Agora, se a gente dividir... Então,
diluir essas fortalezas, essas barreiras, também permite que a gente receba cooperação nos nossos afazeres. E aí fica mais fácil, né? A gente também veste essa camisa de que nós precisamos ser insubstituíveis, né? Naquilo. Só eu faço isso, só eu sei fazer isso desse jeito. Isso ocupa demais e drena demais a nossa energia. A energia, ela é a mesma que eu uso para me ocupar com coisas negativas e ficar sem disposição, imerso em estafa, é a mesma que eu uso para me ocupar com coisas positivas, manter a disposição e ser paz. É uma questão de mudar a direção disso, de usar energia para gerar energia, né? E não para a gente ficar cansado. E olha só, dentro dessa questão de nós nos mantermos ocupados, pacíficos e dispostos, uma das coisas que sempre surgiu para mim, né, é que quando eu digo que eu estou ocupada, alguém, olha, eu estou ocupada, eu não tenho tempo para isso. Né? Alguém fala para você, olha, vem meditar comigo, né? Vai ser bom para você. Ah, eu não tenho tempo para isso. Às vezes, a gente nós já nos colocamos numa posição de que sabemos tudo, né? Isso foi algo muito forte na minha vida. Quando alguém, várias vezes, muito antes de eu começar a meditar, falava, vem meditar. Não, eu já sei como isso funciona, eu vou sentar lá e eu vou ficar lá e isso não vai funcionar para mim, eu não me dava oportunidade. Muitas vezes nós nos ocupamos de ideias, né, de jargões, de crenças limitantes que fazem com que a gente perca, assim, ricas oportunidades. Então, para sermos ocupados, pacíficos e dispostos, a gente precisa realmente pegar esse autocuidado, tirar esse sapato, né, essa poeira, deixar isso na rua, ir para esse espaço interior sem medo e colocar isso como primordial no nosso dia. Isso não é secundário. Então, antes de qualquer outra ocupação, eu sou paz, eu experimento paz, eu me conecto, eu percebo meus pensamentos, eu digo o que eu quero e não quero naquele dia, eu percebo meus sentimentos. E aí sim, aí eu saio para as minhas responsabilidades. É como se a gente colocasse um excelente combustível dentro da gente, ainda mais se na meditação você se conectar com essa fonte suprema de paz, não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. O que sai da paz não tem como dar errado. E lembrar que ocupar-se é estar concentrado. Então, é melhor que eu esteja concentrado naquilo que tem qualidade, naquilo que me faz bem, né? E que a gente não normalize mais essas normoses, essa questão de que é bom estarmos tão estafados a ponto de não abrirmos a janela e ver o pôr do sol, né? Aqui eu vejo porto, eu falo que eu fico a ver navios, e eu faço questão de todos os dias ficar a ver navios por alguns momentos, porque além de aprender, é um momento de paz, porque meditar é lembrar, meditar também é contemplar. Então, a gente precisa realmente sair desse rótulo de que a gente tem que estar sempre conectado ao que nos desconecta da vida, da nossa essência. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. E, Valdete, eu deixo com você, se alguém quiser trazer as perguntas. E, olha, o livro, ele está no site da editora, né? Estava em promoção, então sugiro, porque ele tem dicas muito boas, é tempo de relacionamentos com você, com os outros, com a vida, né? Então a hora é agora. Muito bom. Nossa, maravilhoso, viu, Valéria? Fiz anotações aqui inúmeras.
Ela condensou bem pontos importantíssimos, né? Nos trouxe para reflexão. Então, é hora de vocês fazerem perguntas, comentar algum ponto que foi importante para vocês, alguma coisa que chamou atenção, né? Porque aí a gente abre esse momento para um diálogo. Alguém quer comentar algo? Eu vou falando algumas coisas que eu fui anotando, aí quem sabe dá alguns insights, né? Então, eu coloquei aqui que a gente tem que mudar as coisas de lugar, inverter a ordem, né? Então, muito bom. Então, como eu começo meu dia? Já começar assim, né? Como que... E colocar o quê, primeiramente? Então, vocês quiserem comentar algo sobre isso. Qual é a qualidade da minha ocupação? Com o que eu estou me ocupando, né? Então, é algo muito importante para a gente estar refletindo com o que eu ocupo os meus dias, como eu vivo os meus dias, né? Como eu atravesso essa jornada da vida. Então, é um ponto interessantíssimo, né? Como eu estou atravessando esse caminho que é a vida. Então, é um ponto importante que eu anotei, que o excesso de ocupação, né? Então, são tijolinhos que nos escondem. A Aruna, ela é maravilhosa, né? Muito, muito. E então, esses tijolinhos que nos escondem, que nos impedem de ver a luz, que nos isolam. Então, a gente vive num mundo assim de... Primeiro foi o isolamento forçado, né? Por causa de uma pandemia, mas também tem esse isolamento que a gente vai se enclausurando ali, né? Então, o que eu posso... Como que está a minha vida hoje, né? Acho que é um ponto importante da gente estar refletindo se eu estou nessa clausura, né? Se eu estou me escondendo atrás de algum muro, e o que eu posso fazer para mudar isso? Qual é a minha escolha, né? Que é sempre uma questão de escolha, como a Valéria colocou também. Essa questão da voz interior, que é como uma bússola, né? Para que direção que eu estou indo? Então, tem a linha ali. Será que eu estou drenando a minha energia ou eu estou gerando mais energia? Então, a voz interior pode estar me conduzindo por esse caminho, né? Acho que é ponto interessante para vocês estarem refletindo e comentarem, se quiser. Tem muita coisa, então estou falando alguns aqui, porque eu anotei muito. Que tipo de pensamento, né, que eu estou tendo no meu dia, que eu estou ocupando a minha vida, o meu dia a dia? Será que são com pensamentos mais elevados, mais positivos? Ou se eu estou tendo aqueles pensamentos que não me fazem bem, que não me levam a lugar nenhum, né? Então, que tipo de pensamentos que eu estou tendo? Porque isso vai refletir. Eu acho que ela travou ali, né? Bem, vamos esperar a Valdete voltar, mas a gente está... Ah, você está ouvindo? Agora, vocês não estavam ouvindo? Você tinha dado uma travadinha. Ah, tá, desculpa. Mas é assim, ó. Então, eu estava comentando sobre isso. Se vocês perceberem, assim, se nossos pensamentos, nossas ações, né? O que elas estão nos trazendo como consequências? Conseguiram ver isso? Né? Então, tudo tem uma consequência na nossa vida. Então, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas ações, né? Que tipo de consequência está trazendo, né? As minhas relações, será que eu estou parando para contemplar o pôr do sol? Né? Será que eu estou parando para falar um oi com gentileza, com amorosidade, né? Ou para ver o outro como um ser de luz, né? Como foi falado na meditação. Então, como que eu estou levando esse meu dia a dia? Como eu estou nutrindo o meu ser? Né? Então, esses são pontos que me chamaram a atenção. Esse ponto também de despir, tirar o sapato do ego, né? Das coisas que nos travam. Tudo é uma questão de escolha.
pensar nessa normose aí, né? Como essa questão da normose. E as perguntas que a Valéria nos trouxe, né? O que me impede de gostar de mim mesmo? O que me impede de fazer diferente? Eu não anotei todas as perguntas, mas será que eu consigo me perdoar? Por que eu não estou me perdoando, né? De que maneira eu cobro a mim mesma? Por que estou sentindo isso? Então, ter esse diálogo interno comigo mesma, como você teria com uma criança, né? Como ela trouxe bem legal ali para a gente como uma pedagoga, né? Não olhar para a criança e impor, mas olhar nos olhos da criança, né? De igual assim, e você, o que você precisa? Eu posso te ajudar em algo, né? Então, a gente ter esse diálogo conosco também, assim, o que você está precisando? O que está chamando, tua voz interna está te dizendo, qual a direção? Por que você está dizendo sim para algo que você, né, está sendo demais para você no momento? Então, eu acho super rico trazer essas reflexões, né? Limpar, né? Limpar, limpar, limpar. Fazer um minimalismo ali. Então, eu sinto que para alguns de nós é mais desafiante, né? Ter uma vida mais simples, com menos e retirando os excessos, né? Então, o que realmente importa, né? Algumas vezes que eu tive a oportunidade de... Aqui, acho que ela travou. Ah, o link do livro já foi colocado aqui. Ah, voltou. De vez em quando, acho que o sinal aqui está meio oscilando, né? Mas eu vou comentar o que está escrito aqui, ó. Fundamental ouvi-la, amada Valéria. Deus te empresta tal discernimento para falar de algumas ideias do livro. Olha, isso mesmo, muita clareza, né? Ela nos trouxe com muita clareza, muita propriedade, né? Aí a outra comentário aqui é uma pergunta: a meditação está me ajudando muito nos relacionamentos, mas me deparo muito com perguntas tipo: por que você está diferente? O que responder, Valéria? Olha, essa pergunta foi uma das primeiras perguntas também que me faziam, né? Porque quando eu cheguei para meditar, eu era uma pessoa bastante agitada, eu não perdi um aniversário de uma amiga, eu era aquela pessoa eu queria ser ali, tá, com todas as amigas para ninguém sentir falta. É justamente essa ideia de que a gente tem que dar conta de tudo, tem que se ocupar de todo mundo. E aí, quando eu comecei a meditar, eu comecei a regrar, né, os meus horários. Então, se a festinha lá da amiga de aniversário ia começar, por exemplo, 10 horas da noite, ai, não, eu já não vou, eu passo na sua casa no dia seguinte, tomo um café da tarde com você. E aí, começavam a vir essas perguntas, por que você está diferente? Acho que isso não está te fazendo bem. Algumas pessoas diziam, outros já diziam assim, nossa, que maravilha! Né? Então, no começo, eu até fiquei um pouco chateada, em alguns momentos eu falei, poxa vida, alguns amigos já não estão mais me convidando, já não... Mas depois eu comecei a responder assim, olha, na verdade, eu estou muito tranquila, eu estou em paz, eu acho que o diferente não é diferente, na verdade, eu só voltei porque eu sempre fui e tinha esquecido, né? Então, assim, para as pessoas mais próximas, eu conseguia ter esse diálogo mais franco de falar, esse estado que eu estou agora me dá tranquilidade, é o que eu quero ser. Então, acho que ter esse coração franco, esse coração honesto de falar, eu estou me sentindo bem assim agora, né? E tá tudo bem, porque aqueles que são nossos amigos, né? Todos nós somos irmãos, eles vão compreender, eles vão compreender. E a gente sabe também que existe uma questão, você começa a vibrar seu coração numa outra frequência, você começa a se conectar com coisas mais positivas, e naturalmente, às vezes aquilo que não está muito ligado a isso,
ele vai ficando um pouquinho ali quietinho de stand-by. A gente não precisa deixar de se relacionar, mas eu acho que sempre ter essa honestidade de falar, não estou diferente, eu estou me sentindo bem, eu estou revendo meus pensamentos, estou checando meus sentimentos, eu estou colocando a casa em ordem, né? As pessoas elas vão compreender, porque aquilo que você vai entregar para elas vai ser positivo. Só a sua presença vai ser positiva. E quem não gosta, né, disso? Então, acho que, sobretudo, dizer que aquilo te faz bem, né? E que você não está diferente, você está original. Você está original, você está aquilo que você é e tinha esquecido. Tudo bem com a resposta? Alguém mais tem alguma pergunta? Aqui também a gente gostaria de estar falando que o livro está em promoção na editora Brahma Kumaris, então quem tiver interesse pode entrar em contato com a editora, né? É um livro maravilhoso que vai tratar sobre esse tema, né? Esses temas que a Valéria nos trouxe, vai estar abordando bastante sobre relacionamentos. E é tempo de, né? Acho que está cortando um pouquinho aqui, né? Perfeito, agradeceu a Rosânia, perfeita essa resposta, a Valéria agradeceu muito. E se alguém não tiver mais alguma pergunta, a gente pode ir para a meditação final. Antes, assim, eu queria perguntar para a Valéria se ela poderia pensar, se ela quer trazer isso para a gente agora ou depois da meditação, no que um símbolo para a gente, assim, acabar hoje, que tem a ver com esse tema, né? Porque símbolo parece que você traz um carimbo ali, né? Que você está carimbando o final do evento, né? Então, que símbolo que a gente poderia estar trazendo para esse tema de hoje, que é tempo de relacionamentos? Pode falar agora, pode falar depois da meditação. Olha, tá bom? Eu gosto bastante, do meio ambiente, dessa conexão com a natureza, e eu trago para mim muito aquele símbolo. Sempre eu tenho um pé de maracujá aqui na varanda do apartamento. Eu adoro aquelas espiraizinhas que ele faz para se amarrar ali, porque ela é tão precisa e tão perfeita. Então, eu acho que um símbolo é você olhar que não tem nada na natureza que esteja fora do lugar ou fora do tamanho ideal. Está tudo muito preciso e muito perfeito. E assim como as coisas são precisas, são perfeitas, têm a sua medida, a gente também precisa aprender a alinhar isso em nós, né? Fazer essa precisão mental nos sentimentos, porque isso é que vai dar uma precisão nas nossas ações. Então, acho que como um símbolo, eu não diria nem que é um símbolo, é vocês observarem o que a natureza traz de tão preciso. Pode ser uma flor, né? Pode ser aquilo que você olha e fala, está ali, no lugar certo. Uma rosa nasceu para ser uma rosa, né? E aí isso simplifica bastante a nossa capacidade de estarmos dispostos, porque a gente está onde precisa estar, né? Fazendo aquilo que a gente precisa fazer. Então, eu acho que é isso. Maravilhoso. Então a gente vai encerrar com os minutinhos de meditação. Aqui está falhando um pouquinho, mas fiquem firmes aí, né? Até a gente encerrar, porque a Valéria está com vocês. E mesmo se aqui der uma falhadinha, continuem no processo, tá bom? Então, agradecemos a todos, agradecemos a Valéria especialmente, né? E a todos vocês por estarem aqui juntos. Todas as primeiras quartas-feiras do mês estamos aqui. Também agradecemos muito a Joana, ao convite da editora, né? E sempre, todas as primeiras quartas do mês, tem esses encontros, cada vez é um palestrante diferente, então todos são bem-vindos e gratidão por estarem aqui conosco hoje, né? E tem programações todas as segundas-feiras e todas as quartas-feiras.
E aí depois vocês podem estar se inteirando sobre isso no site da Brahma Kumaris, né? Então a gente vai para a nossa meditação final e depois a gente pode fazer uma pausinha para tirar uma fotinho assim online, fazendo um símbolo de precisão, algum símbolo que alguém goste, cada um pode expressar da sua maneira também, tá bom? Então acomode-se confortavelmente. Respire e exale. Inspire profundamente e exale. Deixa a sua postura firme, ereta, mais confortável. E se conecte com a estrela brilhante, com essa energia luminosa que você é. Tire os sapatos de tudo que te aprisiona. Dos medos, inseguranças, do ego. E deixe a estrela que você é brilhar. Sinta a paz internamente. Sinta a leveza. Observe como tudo pode se tornar simples quando eu faço uso correto dos meus pensamentos, das minhas emoções. Quando eu começo meu dia num estado pacífico e organizado. A partir desse momento, eu posso sempre fazer uma escolha consciente do que dizer sim e do que dizer não. E fazer a partir do meu coração, da minha essência. Eu, essa estrela luminosa, muito pura e pacífica, me conecto com a energia sempre perfeita, sempre benevolente. E deixo que ele me nutra raios de luz e força, paz, sabedoria, alegria, precisão. E eu me sinto cada vez mais harmoniosa.
recebendo esses raios luminosos. E na medida que eu recebo, eu absorvo e também emano, reflito para todo o meu redor, para o meu corpo, para todo o ambiente, a minha volta, as pessoas, toda a natureza, fauna e flora, todos os animais, todos os seres, em todas as direções. Eu recebo e emano. E agora lentamente eu posso ir retornando para essa sala virtual, mas trazendo comigo essa nutrição do conhecimento e essa nutrição divina do Ser Supremo. Om Shanti. Então, Om Shanti, para quem não conhece, que nós somos seres de paz. Então, aqui tem mais comentários, eu vou estar lendo aqui para vocês. Perfeito, gratidão, muito bom, parabéns, gratidão, gratidão pela palestra. Gratidão, foi muito bom, esclarecedor. Meditação maravilhosa, assim como a palestra. Muito obrigada às professoras pelo desprendimento de nos ensinar o caminho da luz e da proximidade com o divino nesse mundo tão ocupado, pacífico e com disposição para o bem. Om Shanti. E muito bom, o Jorge que falou, Jorge, conheço ele bastante, que ele era aluno lá em Curitiba, né? Gratidão, Om Shanti. Todos abram as câmeras para a foto final, pode fazer um símbolo, pode escolher um símbolo, Valéria, ou a gente faz um coração, um coração. Então, vamos lá. Abrir as câmeras para a foto final, então. Muito bem, acho que deu. Paramos aqui, então, muito feliz por tê-los aqui. Mais uma vez agradecemos a Valéria, a Joana e a cada um que aqui esteve presente. Todos joias de luz, né? Agradecemos também o suporte técnico. Quer falar mais alguma coisa, Valéria? Só desejar a todos que caminhem em contemplação e que se ocupem daquilo que faz bem, né? E daquilo que é paz, porque paz nós já somos, então a natureza é se ocupar com aquilo que é paz, não tem como dar errado. Isso mesmo, então fica aí várias pérolas para cada um de nós, né? Om Shanti a todos, boa noite. Namastê. Om Shanti.